bocadinho mais em concreto. Mais uma viagem hoje para, no caso, o FPAC Junior Team de velocidade. Hoje entramos mais uma vez na temática da velocidade, regressamos a este tema. Isto porque vamos viajar até ao Porto, vamos ao encontro também de uma das grandes esperanças que está, de facto, a dar cartas. Ele lidera a classificação, até, curiosamente. E hoje falamos com o Rodrigo Ferreira. Ele aceitou o meu convite, está aqui connosco para nos falar não só deste campeonato, esta estreia neste ano, mas falámos também um bocadinho da história de onde é que o Rodrigo andou. E por isso, sem mais demoras, vamos começar para já por dar as boas-vindas, agradecer mais uma vez a simpatia e a disponibilidade, Rodrigo, de estar aqui connosco. Obrigado. O gosto é todo nosso. Eu ia lançar o primeiro desafio, Rodrigo, em vez de falarmos já de 2024, porque temos realmente que falar de 4 corridas, mas vamos voltar atrás um bocadinho o filme. Sabemos que o Rodrigo tem um historial bastante completo no karting e eu gostava de começar por aí. Fazer aqui, para quem não o conhece, o Rodrigo falar aqui de uma forma rápida, não mais do que 5 minutos, mas falar aqui um bocadinho deste percurso iniciado no karting, onde a primeira pergunta é esta. Quem é que tem a culpa de pôr o Rodrigo a correr nos karts? É o próprio ou tem a família a puxar por si? Bem-vindo, Rodrigo. A culpa começa tudo, a culpa foi um bocado minha e do meu pai. Eu gostava muito de uma vez pedir-lhe para andar nos carrinhos de choque e ele viu que eu tinha jeito, deixou-me sentado no colo dele e fui eu a conduzir. Nos carrinhos de choque, deixa-me interromper porque de vez em quando vou ter que me interromper. Nos carrinhos de choque tinha jeito, isto é... Com 4 anos. Qual era o jeito que tinha? Batia de uma maneira fácil e que não se prejudicava? Ou era ter talento por andar à volta e fugir daqueles que queriam andar à volta tinha jeito, isto também já foi há algum tempo, não é? E eu, ao passar dos anos, fui pedindo recorrentemente ao meu pai para, na altura chamava-lhes os carrinhos pequenos, ou seja, fui pedindo recorrentemente para andar nos carrinhos pequenos, e até que um dia o meu pai decide levar-me a andar de kart em Almancil, numas férias, estávamos lá, e correu tão bem, que depois ele levou-me a andar aqui mais perto de nossa casa, em Baltar. E a partir daí, depois de Baltar, fiz parte de uma escola de karting em Viena e uma coisa leva à outra e cá estamos. Pronto, depois dessa escolinha em Viena, que o meu professor era uma pessoa até bastante conhecida, o professor Pedro Loures, no mundo do karting, já ensinou muitos jovens pilotos como eu. Fiz o meu primeiro ano no campeonato Rotax, no troféu Rotax Portugal, na altura em 2011, que fui terceiro, fiquei em terceiro lugar, e no ano a seguir parti para o Campeonato Nacional de Karting e para muito mais aventuras para além disso, não é? E desde então consegui obter títulos de vice-campeão até chegarmos a 2016, onde obtive os meus primeiros títulos de campeão e de vencedor da Taça de Portugal, e a partir daí foi sempre a crescer. E sempre a fazer experiências também fora do karting, ou pelo menos aprofundar, conhecer e ser melhor piloto no karting e ser essa a aposta evidente? Sim, eu sempre fui muito desportista e os meus pais sempre me incutiram isso. Eu sempre pratiquei bastantes esportes para além do karting. Joguei futebol, pratiquei natação, ténis, boxe também, entre outros, e até de um nível até bastante sério em todos eles. E karting foi sempre aquele que ficou e que de facto tinha mais jeito. E pronto, e foi esse que ficou desde o início, apesar de ir praticando todos os esportes, o karting esteve sempre presente. Sempre. Esse primeiro amor está lá sempre presente. Rodrigo, e algum destaque que queira trazer aqui a nível de resultados, a nível do karting, se calhar não só português, não sei se também tem aqui alguma presença internacional para acrescentar um bocadinho mais de experiência, para depois partirmos então para este Junior Team? Para além de um bom número de títulos de campeão nacional e de vencedor, tenho 10 títulos de campeão nacional, 5 de vencedor da Taça Portugal, salvo erro, vencedor 3 ou 4 vezes do Open de Portugal, mas tenho um que me orgulho muito, que é um terceiro na final internacional em 2019. E esse porquê? ficou. Um terceiro lugar normalmente será o segundo a contar dos últimos, vamos dizer assim, o primeiro dos últimos é o segundo classificado.
mas um terceiro lugar, se calhar com outros adversários de outro peso, alcançar essa posição. E onde é que foi que obteve esse resultado? Foi em Le Mans, e ainda por cima quem me dera que tivesse ido na pista de carros, não é? Mas foi na pista de karting, que por si só também já é icónica. Mas também todo o contexto, não é? Le Mans, pode-se dizer que pronto, França, é o que é. A palavra pesa sempre um bocadinho, posso dizer isso, e é um terceiro numa final internacional, apesar de não ser um primeiro, que era o que eu queria, não deixa de ser um pódio e não deixa de ser um grande resultado. Claro que sim. E ficou, vai ficar. E é isso que vamos saber aqui depois no final, mas se calhar regressar a Le Mans, mas já para a pista grande, acaba por ser um sonho que pode ser realizado. Muito bem. Rodrigo, vamos falar agora sim da entrada neste ano de 2024 no FPAC Junior Team de velocidade, volto a lembrar. Quero-me falar aqui um bocadinho como é que aparece este convite e quem é que lhe dá a notícia, porque já tive aqui colegas seus neste troféu, que são os pais. Os pais recebem a notícia e depois vão ter com o filho e dizer, olha, parabéns, entraste para o FPAC Junior Team. Como é que foi a entrada neste time em 2024, Rodrigo? Foi um bocado parecida com desses exemplos que referiu. Apesar de tudo, o meu pai manteve-me se calhar um bocado mais a par dos avanços, e no momento em que ele soube, eu também soube, ou foi pouco tempo depois, ou pouco tempo, estamos a dizer minutos. E sim, era já algo que pretendia desde o ano passado. Infelizmente não tive a possibilidade do ano passado, mas graças a Deus a Federação decidiu apostar em mim este ano, e para já posso dizer que está a correr bastante bem. É um processo de aprendizagem, é isto que me está a ajudar e a facilitar a transição do karting para os automóveis, que nunca é fácil, exige um encaixe monetário bastante elevado, e então tenho a agradecer muito à Federação, aos presidentes e responsáveis por esta iniciativa. E quais são os pontos fortes? O que é que este campeonato, vamos dizer, que é para todos os efeitos, há aqui uma classificação que já vamos falar, mas quais são os pontos fortes que o fizeram atrair para este FPAC Junior Team de velocidade? Já explicou o primeiro, que é ajudar na transição karting para os automóveis, vamos chamar assim, fechados, mas haverá mais argumentos que tenham feito concorrer e estar a participar neste campeonato em 2024? Sim, não só, por exemplo, a pessoa que nos acompanha para todas as corridas, que é o nosso coach, é o César Campanisso. Portanto, estamos a falar de um piloto com um palmarés excelente, da excelência, e um grande piloto que já tem muita história, e é ele que nos está a ajudar e a acompanhar o nosso percurso e a fazer com que nós melhoremos. Portanto, também tenho este argumento por cima, que é muito, muito válido, ainda por cima sendo quem é, e pronto, é basicamente isto. Rodrigo, e como é que foi a primeira experiência? Vamos puxar atrás aqui o filme, porque houve uma sessão de testes antes do fim de semana de Jerez, onde foi feita a estreia neste ano, mas houve uma sessão de testes no Estoril, e passar de um kart, onde habituado a ganhar, já conhecer ali as manhas, entre aspas, obviamente, mas conhecer os truques todos daquilo que havia para aprender, e de repente está sentado numa gineta, preparado para fazer uma prova que tem sempre a sua duração e uma gestão de pneus diferente e tudo mais. Como é que foi esse primeiro teste, esse primeiro embate? Foi fácil sentar-se no gineta e conseguir logo? Eu acho que também, por já ter carta de condução há 4 anos, a coisa fica muito facilitada, não é? Já não tenho grandes problemas com ponto de embreagem. Foi rara a vez que ainda deixei o carro ir abaixo uma vez, mas foi só uma ou duas vezes, e não mais que isto. Lá está, eu vejo que os meus colegas, como é óbvio e perfeitamente normal, têm muito mais essa dificuldade que eu. Mas depois há uma nuance, que é o volante é à direita, não é à esquerda. Isso, em inglês. Mas 2 curvas e está bom. 2 curvas. E era muito diferente, é um mundo muito diferente, a velocidade, a aceleração, a travagem, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. De facto, no karting há muito. É tudo muito mais rápido no karting. Um kart anda mais depressa, trava mais, é tudo curva muito mais depressa, tudo muito mais rápido.
mas conduzir um carro é sempre aquela sensação, ainda por cima numa pista, estamos a falar de pistas como o Estoril, são mundialmente conhecidas, como Portimão, como Reirés, sabe sempre diferente, guarda sempre um bocado de requinte, esses aspectos. Claro que sim. Rodrigo, então chegamos à primeira prova, neste caso o fim de semana de Gerês, com 2 corridas, 2 no domingo. Tivemos a estreia nesta competição, e estava a ver aqui que o Rodrigo fez a equipa com o João Oliveira, curiosamente são os 2 pilotos que estão nesta altura, após 4 corridas na liderança do campeonato. Como é que foi a corrida 1 e a corrida 2? Como é que foi gerir, como é que foi fazer esta corrida, onde vencem a primeira, portanto a corrida número 1, e depois ficam no segundo lugar na corrida 2 do fim de semana de Gerês? Ainda se recorda? Recordo-me muito bem. O João manteve-se ao nível, quase assim dizendo. Fomos sempre o carro mais rápido, sempre. E nas qualificações, demonstrámos isso nos treinos de qualificação. Na primeira corrida, infelizmente, com alguns safety cars, a corrida não teve, penso que foi na primeira corrida que não teve toda a sua duração, e certo. Pronto, é o que é, são corridas, mas apesar disso, começou muito bem, tendo eu começado com o carro, tendo ganho logo uma grande margem para o segundo e terceiro classificados, e depois entreguei o carro ao João com uma liderança bastante confortável, e ele só precisou de levar o carro até ao fim, que infelizmente foram poucas voltas, não é? Porque, se bem me recordo, a corrida foi neutralizada. Já para a segunda corrida, o João, tendo ele começado com o carro, fez um excelente trabalho também. Com muita pena, depois quando eu peguei o carro, apenas durei, salvo erro, 5 ou 6 voltas devido a um problema mecânico. Já não me lembro o que é que foi ao certo, mas não tenho a certeza se tinha ou partido a mola do pedal do acelerador ou o cabo do acelerador. O carro deixou de acelerar e pronto, infelizmente tivemos que abandonar. Apesar de tudo, saímos lá com o primeiro e o segundo e com muitos bons pontos para o resto do campeonato. Claro, com pontos, inclusive, vocês os dois com as voltas mais rápidas, portanto também sim, um ponto extra em cada uma das corridas. Muito bem, deixamos para trás Gerês, mas antes disso eu tenho que perguntar, porque aí aconteceu a primeira vez, como é que foi gerir o trânsito? E eu aqui, quando falo disso, faço esta pergunta também para quem anda na frente dos supercars, liderando supercars ou mesmo no campeonato de velocidade, que é dobrarem os pilotos do Junior Teams, portanto, neste caso os Ginetas, e agora faço a pergunta ao contrário. Como é que foi estar sempre a olhar para o espelho e ver sinais de luzes e carros que tornam-se pequeninos no espelho, mas depois quando chegam ao pé de si, já estão ali enormes no espelho retrovisor e a insistir e saber que tem que se desviar? Como é que foi o primeiro embate? Eu, na primeira corrida, até fui bastante cauteloso quanto a isso, para não correr grandes riscos, não é? Como é óbvio, mas não, até vi colegas do FPAC Junior Team a terem muito mais dificuldade, e é o que é, cada um tem o seu procedimento de adaptação e tempo, mas não, depois de umas primeiras 2, 3, 4 vezes, comecei a perceber como preparar a dobragem, digamos assim, de maneira a não perder tempo ou perder muito pouco. E, por exemplo, só dando aqui um pequeno exemplo, havia vezes em que, em vez de estar a optar pela trajetória exterior, completamente por uma curva em que fosse a ser dobrado, se calhar provavelmente a chegar a essa curva levantava um bocado mais cedo o pé ou começava a abrandar mais cedo para ter a certeza que fazia uma curva limpa, que esse carro já me tinha ultrapassado. Isto são pequenos exemplos, pequenos truques que lá está, que fui aprendendo e que o César me foi ajudando muito nisso para perder o menos tempo possível nas dobragens e me adaptar a tudo isso. A etapa número 2 foi no Estoril e, portanto, chegámos a meio do campeonato. Agora ainda ficam a faltar as 2 corridas do Algarve e depois o regresso ao Estoril para fecharmos a temporada de estreia. Eu ia perguntar em relação ao Estoril, porque já houve aqui mudanças outra vez, a nível de colega de equipa, mas o resultado até foi o mesmo, portanto voltou a vencer a corrida número 1, desta vez tendo o Henrique Oliveira, portanto o Rodrigo Ferreira e o Henrique Oliveira, fizeram a dupla para a corrida número 1 e alcançou a vitória, e depois a corrida 2, que fazem o segundo lugar. Tem ainda memória destas 2 corridas de domingo no Estoril? Tenho sim, nós no Estoril
Aliás, durante os treinos livres, tivemos assim um pequeno contratempo. E que também tivemos em Rerés, que eu por acaso esqueci-me de explicar, mas já podemos ir aí, que é nos treinos no Estoril treinámos com pneus duros e depois fizemos a qualificação e corridas com pneus macios. Em Rerés foi ao contrário. E por isso é que também em Rerés sentimos um bocado mais dificuldades em adaptar-nos ao carro. Prosseguindo, no Estoril treinámos com pneus duros. O Henrique sentiu-se que no início teve um bocado de dificuldade, mas teve uma evolução ao longo do fim de semana absurda. Do género, passou de, acho que, eu não quero exagerar, mas se calhar estar 1,5 segundos mais lento que eu para fazer o mesmo tempo que eu, ou quase, e foi uma evolução muito notável de um rapaz que vai ser, e já é um grande piloto, e vai ser um grande piloto mesmo. Pronto, e Estoril, portanto, primeira qualificação, melhor volta. Fui eu que fiz e tive o melhor tempo, e penso que na segunda qualificação, que foi o Henrique que fez, penso que fizemos o segundo tempo, salvo erro. Para a primeira corrida. Na corrida, estava a falar da corrida 2? Estava a falar dos treinos cronometrados. Treinos cronometrados. Ok. Agora, neste caso, o Rodrigo, na primeira corrida, tem um ponto pelos treinos cronometrados. Exatamente. E, portanto, primeira corrida, já agora, comecei eu com o carro e tive uma luta bastante acesa com o Ruben Silva. Uma luta acesa, nada de maldades, nem isso, muito respeito pelo Ruben, e ele tal e qual. Foi uma luta lindíssima, diverti-me imenso, e o Ruben colocou muita pressão desde o início, desde o momento em que peguei no carro até o passar para o Henrique. Depois, apesar de tudo, mantive sempre a primeira posição. Depois acabei até por ganhar alguma vantagem com as dobragens. Consegui tirar o melhor partido disso com o Ruben, e depois entreguei o carro ao Henrique, e o Henrique fechou a primeira posição com grande destreza, e terminámos assim a corrida em primeiro. Já para a segunda corrida, o Henrique começou com o carro na segunda posição, fez uma grande corrida, uma corridaça, fez um grande stint, passou para primeiro e conduziu muito, sim. E depois entregou-me o carro, e eu tive uma grande infelicidade no meu stint, que foi, infelizmente, durante aproximadamente 8 voltas, fiquei bloqueado por um carro da categoria acima, ou seja, um GT4, sem capô, e sem asa aerodinâmica, e sem para-brisas, ou seja, a andar a passo caracol na pista, até bem mais lento. Andava com um GT5. Como? Andava com um kart. É parecido. E pronto, estava bem mais lento que nós GT5s, e eu infelizmente fiquei preso atrás dele cerca de 8 voltas, até por dois momentos em que estava a ultrapassar, fui mandado à relva, mas pronto, são corridas, é o que é, e estamos aqui para, em Portimão, era isso que eu ia perguntar. Isto o fim de semana de Portimão e do Estoril, de ataque máximo para conquistar o título e descolar do João Oliveira. Vocês estão empatados, de recorde, nesta altura, com 95 pontos? É isso, o João, apesar de tudo, tem-se mantido sempre muito forte, e tal e qual, manteve-se no Estoril, não é? E vamos ver como vai ser Portimão. Nunca corri em Portimão. Nem simulador? Não experimentou ainda simulador? Simulador sim. Posso dizer que tenho o apoio do Autódromo Virtual da Boa Vista, aqui no Porto, que me ajudam muito, o Diogo e o Miguel, que entendem muito de simuladores e ajudam-me imenso. Também são excelentes pilotos, e ensinam-me os truques, ajudam-me mesmo muito, e tenho que lhes agradecer muito por isso. E lá está, eles têm um centro de simuladores, e é lá que vamos treinando enquanto não temos corridas. Muito bem. Então, mas
que venham as corridas e nessa altura tomar então as decisões finais. Pergunto-lhe também, Rodrigo, opinião sobre este FPAC Junior Team de velocidade e também a própria, neste caso a competição, o Iberian Supercars e o Campeonato de Velocidade, onde está aqui incluído. Como é que lhe parece, estando lá no meio destas cobras imensas? Eu acho uma ótima iniciativa. Não podia ser melhor. Isto porque isto, se calhar vamos estar a repetir um bocado daquilo que já disse, mas isto de facto ajuda muito a que jovens pilotos que se calhar não tenham, ou tenham ou até não tenham, mas ajuda a que jovens pilotos façam a transição para os carros, tendo ou não tendo capacidades para isso, mas façam essa transição de uma maneira guiada e muito mais facilitada e está-me a ajudar bastante a mim e aos meus colegas, como é óbvio, também tanto como ajudaram no ano passado e a única coisa que posso fazer é agradecer muito à Federação, mais uma vez, e a todos os envolvidos e a toda a estrutura e ainda por cima também à Monteiros Competições, que é a equipa que nos está a prestar o serviço, a manutenção dos carros e tudo. Tenho que lhes agradecer porque está a ser uma experiência incrível. Já que estamos numa de agradecimentos, já agradeceu aqui a algumas pessoas, nomeadamente a própria Federação, o César Campanisso, também há Monteiros, e haverá também apoios, patrocinadores, alguém que merece aqui um agradecimento? Sim, sem dúvida nenhuma. O Breed Sport Fitness e Breed Brunch and Field, que é um ginásio e um brunch no Parque da Cidade do Porto, uma estrutura incrível e excelentes pessoas. Aliás, é onde eu faço a minha preparação física semanalmente e diariamente. E é graças a eles que estou sempre pronto e bem apto para todas e quaisquer as condições e adversidades durante as corridas. Portanto, Rodrigo, a minha última pergunta, porque tinha dito também que iríamos, obviamente, fazer aqui um apanhado geral, mas falávamos do passado, esta experiência enorme, belíssima no kart, do presente, neste caso no Junior Team, no FPAC Junior Team de Velocidade. A minha pergunta final, no minuto, onde é que está o futuro do Rodrigo Ferreira? Sabendo que está nas corridas, é um objetivo estar nas corridas, mas o que é que pretende fazer depois do passo seguinte? Portanto, 2025, 26, 27, 28, 29, 30. Aquilo que pretendo é uma coisa, se vai realizar é outra, não é? É o se e o mas, não é? Pretendia continuar na velocidade, terminar esta transição para a velocidade, mas vamos ver, nunca se sabe, não está mesmo nada definido, ainda está tudo em aberto. E veremos, mas sem dúvida nenhuma que aquilo que pretenderia e adoraria seria continuar na velocidade, mas nunca se sabe, pode de repente surgir uma oportunidade de ir para outra modalidade do desporto automóvel, seja rallies ou rampas, estou a dar um exemplo, nunca se sabe, vem a melhor proposta e tentarei estar sempre ao nível para cumprir e concretizar. Muito bem. Rodrigo Ferreira, foi um gosto tê-lo aqui no 16 Válvulas. Ficam os votos. Antes de mais, sim, força. Estar a interromper, só para terminar, gostava mesmo de fazer só um agradecimento especial que este preciso à minha mãe e ao meu pai, especialmente a estes dois, porque criaram-me e nunca. E estiveram sempre, constantemente ao meu lado em todo este percurso, à minha família também, mas especialmente à minha mãe e ao meu pai que nunca me abandonaram e sempre me apoiaram com tudo, incondicionalmente. Excelente, muito bem. Boa maneira de terminarmos. Fica aqui, neste caso, com os agradecimentos da sua parte aos pais e eu agradeço ao Rodrigo Ferreira esta oportunidade. Vou desejar muita diversão nas duas corridas já do Algarve, que vai ser a etapa seguinte deste Junior Team, não é? Da velocidade, mas que também, porque não, as coisas também corram bem no Estoril. Pode ser que tenhamos a ocasião de nos encontrarmos, mas até lá ficam os votos de muitas felicidades e os parabéns por uma carreira, de facto, recheada de enormes sucessos, a representar tão bem Portugal, mas também a conquistar importantes títulos, e ficam aqui os parabéns entregues, ficando aqui o desafio de voltar quando houver novidades do projeto 2025. O Rodrigo fica desde já convidado a vir
partilhar com todos nós. Uma boa noite, Rodrigo. Obrigado pela Muito oportunidade. obrigado igualmente, assim seja. Muito Até obrigado. breve. Obrigado e uma boa noite. Obrigado.